Olá, eu me chamo Lucas e vou demonstrar a apresentação final do meu trabalho de TCC para PUC Minas no curso de pós-graduação em Ciência de Dados e Big Data. O tema do meu trabalho é Predição de aprovação do FIES com notas do Enem e IDHM. O IDHM é o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal. Contextualizando o trabalho, hoje existe uma grande demanda no mercado de trabalho de profissionais cada vez mais qualificados. E essa qualificação, muitas vezes, é conseguida por meio dos cursos superiores. Porém, existe uma baixa quantidade de vagas nas universidades públicas comparado aí à grande quantidade de pessoas disponíveis para fazer, os cursos. Existem também cursos que não existem nas universidades públicas, nas cidades ou nos estados que muitos estudantes moram. Isso faz com que só sobre a opção da universidade particular. Porém, muitos não têm condições financeiras para fazer o pagamento de um curso em uma universidade particular. Com isso, o governo criou o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, onde o governo paga o curso à faculdade particular, o universitário faz o curso e após a conclusão do curso, ele começa ali a pagar de volta ao governo em pequenas parcelas. Este modelo de financiamento abriu as portas para muitos alunos conseguirem ter o seu tão sonhado curso superior. Porém, hoje existe um alto número de estudantes que terminam o curso e não fazem a restituição financeira ao governo. Então, o programa ficou com um alto índice de inadimplência. O governo então criou um novo FIES, com regras principalmente baseadas ali na questão da renda familiar e também na questão do Enem, onde é necessário fazer o Enem e ter uma boa pontuação no Enem para conseguir pleitear aí uma vaga no FIES. No começo do programa não existiam quantidade de vagas para o programa. Hoje em dia existem. Então, devido a ter essa quantidade de vagas e também essa quantidade de vagas não está suprindo a demanda, essa foi a ideia do trabalho. Então, qual que é o objetivo aqui? O objetivo foi utilizar dados do FIES dos estudantes que tentaram o financiamento no ano de 2021, no segundo semestre, que são os últimos dados disponíveis no portal da transparência, enriquecendo com os dados de IDHM dos municípios brasileiros. Com isso, tentar ali identificar a importância das notas do Enem na concessão do financiamento, bem como fatores econômicos do estudante, se eles têm um peso ou não na concessão do programa. A fonte de dados foram 2 datasets, o dataset de portal de dados aberto do Ministério da Educação, do MEC, e outro dataset do Kaggle com informações ali do IBGE, dos municípios brasileiros. As ferramentas utilizadas. O script foi feito no Python 3, no Google Colab, e foram utilizadas as bibliotecas Pandas, NumPy, sklearn, Matplotlib e Seaborn. A parte de tratamento dos dados começou com o import das bibliotecas, depois foi feita a carga e leitura dos dados. Aqui eu trago a leitura dos dados do FIES.
Aqui a carga e leitura dos dados do Kaggle, né, dos municípios. Logo após a carga dos dados, foi feito um ajuste de cidades da base do FIES. Né? Esse ajuste se fez necessário, pois o merge entre os datasets, o campo escolhido foi o campo do município. Porém, como vocês podem ver aqui na imagem, existiam diferenças, né, na nomenclatura entre os dois datasets. Então, esse merge não ficaria tão bem feito. Né? Então, principalmente questão de acentuação, se cedilha, né? Então foi criada uma função ali, corrigir nomes, né? Principalmente na questão de acentuação, e aqueles que não foram ajustados pela função, aí foi feito um ajuste direto neles. E após esse ajuste já foi feito o merge dos datasets, né? Totalizando assim 237.965 linhas com 71 colunas. Porém, muitas dessas colunas, né, não faziam sentido para o trabalho. Né? Então, a grande maioria delas foi retirada. As colunas que sobraram, elas foram renomeadas para facilitar no desenvolvimento do trabalho. Após, foi feito análise de dados faltantes, pouquíssimos, principalmente ali na questão de DHM, 17 linhas apenas. Então se optou por retirar do dataset. Logo em seguida foi feita a conversão dos numéricos, conversão dos categóricos e a limpeza da coluna-alvo. Né? Existiam várias situações na coluna-alvo, porém, para efeito do estudo, é necessário apenas os não contratados e os contratados. Os demais foram retirados. Sobraram 15 colunas para efeito do estudo. Aqui eu trouxe 3 variáveis categóricas, né? A visualização delas, para entender um pouco como estava a base. A questão da cor, né? Foi observado que a maioria dos candidatos eram da cor parda, a maioria do sexo feminino. E na questão do turno da escolha do curso, a maioria é no turno noturno. Né? Isso mostra aí uma característica da grande maioria dos estudantes, né, que querem o financiamento aí, por estarem buscando um curso noturno e visando a questão de já, né, ingressarem no mercado de trabalho no decorrer do próprio curso. Essas 3 variáveis elas não foram utilizadas no modelo. Né? Logo após a plotagem desses gráficos, elas foram retiradas. Foi feita então a análise de outliers. Né? Aqui eu trouxe um exemplo de uma dessas variáveis, que é a renda per capita, que tinha bastante outliers. O projeto do FIES, né, ele tem ali algumas regrinhas. Né? Por exemplo, a renda per capita ela não pode ser maior do que 3 salários mínimos. O estudante tem que ter uma média do Enem de mais de 450 pontos na prova. E, além disso, a redação também tem que ser mais de 400 pontos. Então, eu fiz um corte aqui, né? Peguei todos aqueles que tinham ali uma renda per capita acima de 4.000, né? O salário mínimo está na base ali de uns 1.300. Então, eu fiz um arredondamento. E também a média do Enem com mais de 450 e a redação com mais de 400. Né? Então, eu retirei todos esses candidatos que não satisfaziam aí essas 3 variáveis. Aqui eu trouxe o box plot dessas 3 variáveis, né? Das regras que eu acabei de demonstrar, como estava a distribuição delas, a renda per capita, a média do Enem e a redação. Depois disso, né, foi feita a normalização dos dados, né, foi feita a análise ali
de como ficou a estatística dos dados, e aqui eu trouxe uma matriz de correlação, né, entre as variáveis aí, algumas outras variáveis com relação ao Enem, né, das notas pelos grupos, e também a questão ali da cidade, do estado e do IDHM. Após isso, foi necessário ser feito o ajuste da coluna-alvo na questão do balanceamento, né? Os não contratados eram 84% e os contratados 16%. Então, foi feito ali o balanceamento, e após esse balanceamento, ficou ali 50-50 na coluna-alvo. Que já entramos na questão da criação dos modelos de Machine Learning. Foram utilizados 3 modelos, né? A regressão logística, a árvore de decisão e o Random Forest. Para o teste foi utilizado 20% da base, e aqui na demonstração da regressão logística se obteve uma acurácia de 59%. Já na árvore de decisão, essa acurácia foi de 63%. E no Random Forest, a acurácia foi de 69%. Aqui eu trouxe o gráfico da curva ROC dos 3 modelos, né? Regressão logística, o Random Forest e a árvore de decisão. Aqui está os resultados, né? O que teve a melhor acurácia foi o Random Forest. Os outros de 69%, né? A árvore de decisão 63%, a regressão logística não ficou muito boa aí, né? 59%. Aqui trouxe o modelo Canvas, como sugerido no trabalho, trazendo alguns dados aí do que foi feito no projeto. Obrigado.